Então, quais são os denominadores comuns das pessoas que vivem muito tempo? Todo mundo sabe que a saúde intestinal é importante. A questão é, existe algo no microbioma intestinal em superidosos com 100 anos ou mais que se destaca como importante? Um estudo de pesquisa foi realizado na Itália. Descobriu-se que existem 4 bactérias que se destacam em pessoas que vivem até 100 anos ou mais. Sério? O trabalho do Dr. Lee impactou mais de 50 milhões de pessoas em todo o mundo. Dr. William Lee. Dr. William Lee, Dr. William Lee. Dr. William Lee. me ajudem a receber o Dr. William Lee. Sabe que recentemente descobrimos que o seu cérebro possui seu próprio microbioma? Temos bactérias que crescem naturalmente e de forma saudável no nosso cérebro. Uau! E é 20% das mesmas bactérias que estão em nosso intestino, que na verdade são encontradas em nosso cérebro. E estamos começando a perceber que a doença gengival e as bactérias que estão crescendo ou não na sua boca podem realmente ser um dos pontos desencadeantes para a demência. Quais são os principais alimentos que podemos comer para cultivar as melhores bactérias que nos ajudam a viver mais? Certo, eu diria que... Bem-vindos de volta a The School of Greatness em português. Muito animado com o nosso convidado, o inspirador Dr. William Lee. Muito bom ver você, obrigado por vir. Bom te ver, Luiz. Obrigado por me receber. Muito animado com isso porque você já esteve no programa algumas vezes e você é pesquisador, cientista, médico há muitos anos. Principalmente ajudando as pessoas a descobrir como curar o câncer. Esse é basicamente o seu histórico em torno do mundo do câncer. Mas você já foi para diferentes áreas da medicina, da ciência e da pesquisa. E atualmente você está se aprofundando sobre o tema de longevidade, que é realmente interessante. Estávamos conversando fora da câmera sobre uma nova abordagem para o que você está vendo que os supercentenários estão experimentando. E muitas pessoas querem saber agora como viver mais tempo, mas também como viver mais tempo com saúde, como ter uma boa longevidade também. Porque não é divertido viver até os 100, mas passar 25 anos em máquinas, sem conseguir andar, sem conseguir se mover e sem estar saudável. Então, eu acho que é isso que muitas pessoas querem. Então, a primeira pergunta que quero te fazer é: por que você acha que as pessoas se importam tanto em ser imortais ou viver o máximo que podem? E quais são algumas das novidades que você está vendo no mundo da longevidade? Ótimas perguntas. Certo, então, antes de tudo, eu sou pesquisador de câncer, mas vou contar como entrei na pesquisa do câncer e depois, finalmente, na pesquisa da longevidade. Estou interessado nos denominadores comuns da saúde ou da doença. Em outras palavras, você sabe, em pesquisas acadêmicas, você vê pessoas explorando um território superficialmente e mergulhando profundamente, e elas são super especialistas nisso. Eu adotei uma abordagem diferente. Eu queria descobrir como tudo está interconectado e quais são os denominadores comuns entre câncer, doenças cardíacas, cegueira, artrite, Alzheimer. Tipo, se você pudesse drenar o Oceano Pacífico, como todas essas ilhas se conectam. E acho que, se você pudesse, conseguiria uma economia de escala do conhecimento. Se conseguisse entender essas conexões, poderia puxar o arco para trás e lançar uma única flecha através de múltiplas condições ao mesmo tempo. Sério? Essa foi a minha abordagem, por isso comecei a Angiogenesis Foundation. É uma organização sem fins lucrativos. Ela é focada no denominador comum dos vasos sanguíneos. Uau! Temos 644 quilômetros de vasos sanguíneos no nosso cérebro. E isso é uma fração dos 96 mil quilômetros de vasos sanguíneos no nosso corpo, conectando cada órgão, cada célula. E esses são as rodovias e caminhos da saúde. E quando eles estão bagunçados, comprometidos, doentes, isso se torna o denominador comum da doença. Então essa é realmente a minha maneira única de olhar para doenças, qualquer coisa, desde câncer até cegueira e cicatrização de feridas. E agora estou olhando para o envelhecimento, você sabe, de uma maneira um pouco diferente, que é, tive uma carreira inteira construindo tijolo por tijolo, observando quais são as características do câncer, características do diabetes, características do envelhecimento agora, certo? E isso é, na verdade, como avançamos a ciência. É assim que avançamos nosso entendimento de nós mesmos. E também a busca pela longevidade, imortalidade, certo? Eu gosto de como você disse que a busca pela imortalidade é uma empreitada de séculos, ok? Uma perseguição. Essa busca, eu acho que faz parte da nossa humanidade. Como nós sempre queremos saber como podemos realmente ir além das nossas próprias limitações.
Eu acho que isso provavelmente é, no final das contas, o que levou a esse interesse. E claro, é um interesse enorme agora. Quero dizer, se você olhar para o sucesso de livros como Outlive, né, de Peter Attia, e o livro de David Sinclair, e as pessoas, você sabe, elas ficam malucas com esses livros incríveis, escritos por pessoas realmente incríveis. Mas eu vou te contar um negócio, Luiz. O primeiro imperador da China, certo? Partiu para tentar encontrar aquele pequeno elixir, o frasco. Lembra daquele filme do Indiana Jones, onde eles estão procurando algum tipo de frasco da imortalidade? Ei, você sabe, isso já está acontecendo há muito tempo. E o primeiro imperador da China não encontrou isso. Ele acabou morrendo e, antes de morrer, ele construiu cerca de 10.000 guerreiros de terracota para vigiar seu túmulo. Essa foi sua solução final para a imortalidade. Isso foi antes da ciência. Antes que a Calico do Google tentasse vencer a cegueira, antes de todo o trabalho incrível que está acontecendo agora para construir essas bases, tijolo por tijolo, sabe? E colocando o rejunte entre eles para poder construir essa parede de compreensão. Então ainda estamos buscando. Estamos começando a ter uma compreensão melhor. Mas a minha abordagem é dizer, quais são os denominadores comuns das pessoas que vivem por muito tempo? O que estamos descobrindo? E o meu amigo, e acho que o seu também, é o Dan Buettner, sabe, das Zonas Azuis. O cara é incrível porque ele descobriu que, é o lugar, é onde você vive e o que você faz em termos de onde você vive que realmente pode contribuir. Então, sou pesquisador, então eu faço essa mesma pergunta de uma perspectiva ligeiramente diferente. Certo, certo. Sim, ele tem várias coisas diferentes, como a comunidade, seu nível de atividade, os alimentos que você consome e ter um propósito. E tipo E essas ele coisas. gosta de feijão. Ele prega muito sobre o feijão, é verdade. Sim. Mas isso pode não ser necessariamente, eu acho, ser a única solução, certo? Se Não. você seguir esses princípios centrais que ele tem das zonas azuis, e também estamos vendo que algumas dessas zonas já não são mais zonas azuis, ou estão diminuindo por causa da forma como as pessoas estão mudando sua ingestão de alimentos, ou coisas assim, acho, certo? E pode haver um lugar mais no Japão. zonas azuis que ainda não foram descobertas. Interessante. Então, quais são as novas coisas que você está observando que a maioria das pessoas não percebe sobre as pessoas que vivem bem até seus 100 anos? Certo, vamos lá. Deixe-me levar você em uma pequena jornada pelo nosso intestino. Agora, todos sabem que a saúde intestinal é importante para a saúde geral. E até mesmo as pessoas que são especialistas, sabe? E eu entrei nesse espaço agora, nós não sabemos completamente. Não temos toda a resposta, certo? E você sabe que está falando com um verdadeiro cientista quando... Porque verdadeiros cientistas te dizem, não sabemos tudo, Verdade. certo? Então, mas o que bons cientistas fazem é observar. Então, damos uma olhada no que está acontecendo e vemos o que é comum. E é aí que surgem as nossas ideias. E então, o que é realmente interessante é pensar sobre a saúde intestinal. Não apenas em termos de alguém no meio da vida, você sabe, tipo, uma pessoa de 30, 40 ou 50 anos que, você sabe, tem inflamação e como eu realmente supero minha autoimunidade. Isso também é importante. Mas eu me interessei por isso porque estamos começando a entender que pessoas que têm demência, na verdade, têm problemas com a saúde intestinal. E qual é a conexão entre o seu intestino e o seu cérebro? Bem, isso é um eixo, intestino-cérebro. Mas e se o problema for com Parkinson, Alzheimer, sabe, demência vascular? E se o denominador comum, na verdade, não é a pequena placa pegajosa ou a pequena molécula única na qual as pessoas têm mergulhado e bilhões de dólares foram gastos? E se houver outro fator, que tem sido escondido à vista de todos, que são as nossas bactérias intestinais? Sobre como o intestino afeta o cérebro. O cérebro, sim. E até recentemente, não tínhamos as ferramentas na caixa de ferramentas para poder analisá-lo. Mas hoje, e isso é bem novo, podemos realmente pegar uma amostra de fezes, e podemos enviar para uma máquina de teste. E estou simplificando, obviamente. E obter todos os detalhes do Eles laboratório obtêm sobre a os detalhes bactéria, do laboratório e conseguimos fazer a investigação da cena do crime do nosso cocô para descobrir quais bactérias estão lá. E obtemos uma boa aproximação, podemos descobrir quais são os destaques, certo? Então veja, há 39 trilhões de bactérias, você não pode contar cada uma delas. 39 trilhões. Sim, no seu microbioma intestinal. Então não podemos pegar cada um. Mas se houver destaques, cara,
Você tem tipo 4 ou 5 caras muito ruins que estão surgindo em altos níveis. Sabemos que você tem um problema. Se estiver faltando um punhado de caras realmente bons, tudo bem. Estamos começando a dizer, talvez esses caras bons estejam desempenhando um papel maior. E esta é a história que está surgindo. Sobre demência que o vetor intestinal, e a propósito, não é apenas no seu cocô. Seu intestino começa na boca. E estamos começando a perceber que doenças gengivais e bactérias que estão crescendo ou não crescendo na sua boca podem, na verdade, ser um dos pontos de gatilho para a demência. Doença gengival. Doença gengival. Uau! Gengivite, está bem? Então parece que começa com a boca e depois é o intestino. Porque o que você coloca Sim. na boca também vai estar no intestino. A comida, sim, mas por todo o caminho da sua boca até ao seu cano de escape, você Sim. tem bactérias crescendo. Sim. A propósito, as duas maiores concentrações de bactérias quando se fala sobre as bactérias intestinais. Uma delas está na sua boca. Nossa boca está cheia de bactérias, bactérias boas. Quando bactérias ruins crescem demais, você tem mau hálito, você tem cáries, você tem doença gengival, você tem todas as coisas que, sabe, você descobre bem rápido, certo? Ou seu parceiro Começa a realmente doer, sabe. claro. Ok, quando você está... Então há uma grande concentração na sua boca. Estamos começando a descobrir o que são essas coisas. Seu intestino inferior, que classicamente pensamos como bactérias intestinais ou microbioma intestinal. Você sabe onde ele está no intestino? Você sabe em que parte do intestino? Anatomicamente falando, tipo, em que seção do intestino? O intestino grosso. Sim, no intestino Ah, inferior. eu não Beleza, faço ideia. então, sabe, se você imaginar seu intestino da boca até o final, no ânus, é 12 metros de comprimento, certo? É isso mesmo? Sim, os últimos 25% são seu cólon. Aham. Você já ouviu falar de câncer de cólon e tudo mais, ou colonoscopia. Então essa é a última parte. É basicamente onde tudo se junta antes de você se livrar disso. Mas na verdade é lá que as bactérias intestinais estão, e está em uma parte específica, uma pequena bolsa no seu cólon chamada ceco, escrito C-E-C-O. E sabe o que fica perto do ceco? É o apêndice. Agora, muitas pessoas já removeram o apêndice. Certo, costumávamos pensar que é um órgão desnecessário. Talvez, só talvez, aquele apêndice tenha um papel que não suspeitávamos. Qual é o papel? Não sabemos, mas suspeitamos que possa desempenhar algum papel de controle de tráfego aéreo para o seu microbioma intestinal. Uau. Certo. Então, o que me anima são novas descobertas sobre o nosso corpo que não conhecíamos. A propósito, estamos falando sobre o cérebro intestinal. Você sabia que, recentemente, descobrimos que seu cérebro tem seu próprio microbioma? Há bactérias que crescem naturalmente e de forma saudável em nosso cérebro. Uau. E são 20% das mesmas bactérias que estão no nosso intestino, que na verdade são encontradas no nosso cérebro. Então eles estão conectados. Nós acreditamos que sim. Porque costumávamos, quero dizer, me corrija se eu estiver errado, mas costumávamos tratar o Alzheimer e a demência focando no cérebro, correto? Tipo, vamos olhar para o cérebro e ver o que está errado ou fora do normal e tentar tratar o cérebro. Sim, Versus agora você está dizendo, é o intestino, é o corpo inteiro que está conectado ao cérebro. Então temos que olhar para tudo. estamos começando a fazer novas perguntas sobre quais podem ser alguns dos fatores contribuintes, não apenas as pequenas placas e a doença de Alzheimer. Porque, a propósito, nós realmente fizemos algum progresso nessa área. Mas após bilhões e bilhões de dólares, tipo, não fizemos o suficiente. Sério? Se você pensar nisso, retorno sobre investimento, você na verdade não chamaria a pesquisa sobre Alzheimer de boa, porque pelo retorno comparado ao investimento que gastamos lá, estamos na verdade obtendo muito pouco E retorno. nós ainda não sabemos como reverter o Alzheimer ou preveni-lo, Sim, certo? não realmente, mas vou te contar que o que me anima é essa ideia de que talvez haja, que poderia, e isso é uma teoria, Sim, sim. pode haver algumas bactérias ruins ou a ausência de algumas bactérias boas na sua boca, ok? Ou no intestino, que na verdade é um gatilho para a doença de Alzheimer ou de Parkinson. Uau. Sabe, a propósito, existe uma bactéria, um probiótico, que foi pesquisado para mostrar que ele pode realmente retardar os sintomas da doença de Parkinson. É chamado de Lactobacillus plantarum e é um probiótico chamado PS128. E você sabe, é surpreendente que um probiótico possa ter um efeito tão profundo no cérebro. Como se chama mesmo? PS, como Paulo e Sandro 128, e a bactéria real é chamada Lactobacillus plantarum. Certo. Então estou apenas compartilhando com você descobertas, certo, sobre o cérebro. Então, o que me interessei em termos de longevidade
não sou neurocientista e não sou especialista em demência, mas sou alguém que é realmente bom em formular ideias. Se existe uma ligação entre intestino e cérebro, talvez devêssemos estar olhando para a ligação entre intestino e longevidade. Interessante. E é aí que algumas das novidades realmente empolgantes estão surgindo também. Então, quais são as principais coisas que você conseguiu observar sobre o intestino e como ele se relaciona com pessoas que vivem mais de 100 anos? Então, em primeiro lugar, as pessoas que vivem até 100 anos são chamadas de centenários, certo? Cente como 100. E nós achamos que, se você pudesse viver até 100 anos, seriam 100 velas no seu bolo de aniversário, não é mesmo? É grande coisa. Certo? É um grande aniversário. É sim. Agora, eu tenho que te contar. Meu tio-avô viveu até os 104 anos. Uau. Estive em sua festa de aniversário de 100 anos e vi 100 velas no Isso bolo é dele. impressionante. Sim, então eu sei que pode acontecer na minha própria família. Ele teve energia para apagar todas as velas? Ele não apenas teve energia para apagar as velas, como também planejou a festa sozinho, Uau. certo? Ele convidou uma lista de convidados. Na verdade, ele fez a lista de convidados. Ele planejou a refeição, sabe? Ele foi o anfitrião da coisa. Então é possível, Muito legal, tá? cara. Agora, a maioria das pessoas acha que, você sabe, viver até os 100 anos seria como um tiro no escuro. Uma chance remota, tipo, se eu pudesse, de uma maneira saudável, viver até os 100 anos seria ótimo. Mas, você sabe, porque tenho feito algumas pesquisas sobre isso, acontece que hoje, você sabe quantas pessoas têm 100 anos de idade agora? Acho que você disse que era perto de 1 milhão ou mais de 1 milhão. Que hoje existem 722 mil pessoas que são centenárias vivendo no mundo. Você sabe, quase 3/4 de milhão de pessoas que têm 100 Isso é anos. muita gente. Isso é muita gente, muito mais do que a maioria das pessoas suspeita. E o que isso significa é que é possível realmente chegar lá, o que significa que podemos começar a estudar essas pessoas. E é aí que, eu acho que algumas das coisas mais empolgantes e provocativas realmente estão, certo? E as pessoas estão estudando suas bactérias intestinais. Sim, e agora Sério? podemos realmente estudar o cocô Uau. e o microbioma de pessoas que têm 100 anos ou mais. Portanto, centenários são pessoas que vivem até 100 anos. Mas acontece que existe algo chamado supercentenário, ou um superidoso. E essas são pessoas que vivem até 114, 115 anos, certo? E eles são realmente interessantes. Então, um estudo de pesquisa foi realizado na Itália, analisando pessoas ao longo da vida, desde a jovem adultidade, 20 a 40 anos, 40 a 70, 90 a 100, e então os superidosos, ok? De 100 a 115 anos. Na tecnologia de hoje, tudo bem? Acredita em mim. Acho que os wearables são ótimos. Acho que dispositivos de biohacking são bastante incríveis, mas acho que é ainda mais incrível que possamos realmente estudar o microbioma intestinal desses superidosos. Verdade. Então a questão é, existe algo no microbioma intestinal dos supercentenários, 100 anos ou mais, que se destaca como algo importante? Não está presente em pessoas que não vivem tanto tempo, certo? Acontece que há 4 bactérias que se destacam em pessoas que vivem até 100 anos ou mais. Isso significa que existem 4 bactérias em pessoas que vivem 100 anos ou mais, no trato intestinal. Que pessoas com menos de 100 anos não têm? Eles têm mais disso. Entendi. Eles têm mais dessas 4. Para eles, isso realmente se destaca como um grande pico. Tudo bem. Você quer saber sobre essas 4? Sim. Tá bom. Eles têm nomes que talvez você já tenha ouvido. Acho que falamos sobre isso da última vez que estive em um podcast. Mas há 4 bactérias. Uma delas se chama Odoribacter. Odori. O quê? Odoribacter. Tudo bem? Um deles se chama Oscillabacter. Um deles se chama Kristen. Na verdade, é Kristen Sanella. Então, a 4ª é nossa velha amiga, a Akkermansia. Sim. E já falamos sobre Akkermansia Sim. antes. E ela meio que tem ganhado destaque como uma bactéria intestinal importante. Acho que da última vez que estive aqui, estava te contando que houve descobertas de que se você tem câncer e se está em imunoterapia, o que aumenta o seu próprio sistema imunológico para atacar os cânceres, e não a quimioterapia. É uma das maneiras mais naturais de abordar o câncer. Está resultando em respostas completas, ou seja, de estágio 4 para estágio 0, ok? Ok. Uau.
Acontece que a quermância, ter essa bactéria intestinal, pode acabar sendo uma das peças críticas que você precisa ter para ligar os pontos, para que isso aconteça, ok? Para realmente obter uma ótima resposta. Para ajudar você a reverter o câncer. Isso, para ajudar o seu próprio sistema imunológico Uau, contra o interessante. câncer. As bactérias intestinais se comunicam com seu sistema imunológico. 70% do seu sistema imunológico vive em seu intestino, certo? Se então você tem as bactérias certas, elas sabem falar o idioma certo do seu sistema imunológico para dizer a ele o que deve fazer. 70% do seu sistema imunológico está no intestino. Sim, exatamente. Cadê os outros 30%? Espalhados em diferentes tecidos do seu corpo. Nossa! A propósito, você sabe onde o sistema imunológico está localizado no intestino? Está na parede do intestino. Pense no seu intestino como uma mangueira de jardim. Corte essa mangueira e olhe na seção transversal. Há um pequeno espaço vazio no meio. É onde as bactérias vivem. É aí que está o seu sistema imunológico. É aí que está o seu sistema imunológico. Seu sistema imunológico vive na parede da mangueira de jardim, dentro da parede E as bactérias? Vivem dentro da cavidade do jardim. E elas conversam entre si, como estudantes universitários, tipo, gritando umas com as outras, através de uma parede barata num dormitório. Então, o sistema imunológico é meio que o isolamento de uma casa. É isso mesmo? Na parede da casa? O sistema imunológico vive entre as paredes de drywall da casa. Sim? Sim. É meio como o isolamento ou Exatamente, algo assim exatamente, dentro sim. do drywall. E o que quer que esteja na casa são as bactérias. Exatamente. Pessoas, cachorros e gatos, tudo Tudo mais. se movendo por aí. Plantas e tudo mais. Exatamente. Então, o que comemos, que afeta nosso microbioma intestinal, as bactérias saudáveis afetam diretamente nosso sistema imunológico. E impacta nosso E cérebro. então impacta nosso cérebro. Quanto do que comemos afeta nosso cérebro? Mais do que pensamos, mais do que pensamos. Como se nos desse clareza e foco em vez de confusão. Sabe, é nisso que estou trabalhando agora. E eu sei que há pessoas que estão trabalhando nisso. Ah, você sabe. Você explicou da maneira certa, Lewis. Você come algo, vai para a sua boca, desce por ela. O Sim. que quer que nosso corpo humano, nossas células humanas, não absorvam, alimenta nossas bactérias intestinais. Ou, em caso contrário, pode envenená-las. Então, você sabe, se você coloca algo bom em seu sistema, isso vai fazer algo bom. Coloque algo ruim no seu sistema. E isso vai, bagunçar as bactérias, certo? E então, nossas bactérias começam a conversar com o nosso sistema imunológico, nosso cérebro. Elas ajudam a trabalhar nos nossos mecanismos de cura também. Eu, estudo angiogênese, como nossos vasos sanguíneos crescem. Sabe, aquela circulação. Eu fiz pesquisas. Há uma bactéria chamada Lactobacillus reuteri. Ok? E descobrimos que se tivermos um ferimento no laboratório, e você alimenta esses animais com uma ferida com esse probiótico, na água potável deles, você, na verdade, dobrará a taxa de cicatrização da ferida de dentro para fora. Sério? Sim, É como Wolverine. Então você se torna Wolverine. mas sem as garras. Então agora tem um probiótico que você pode beber como humano também? Bem, é algo que você pode até É um mastigar. comprimido. Pode mastigá-lo Sim, ou engolir. Lactobacillus reuteri. Então, Lactobacillus reuteri, a propósito, é uma bactéria incrível, porque normalmente está no intestino. É uma bactéria intestinal saudável, nós a extraímos e a transformamos em algo, mas ela normalmente está no intestino, costumava estar presente em todo mundo. Mas depois dos anos 1930 e 1940, com o advento dos antibióticos surgindo como surgiu, talvez esteja lá, talvez não. Não é surpreendente, certo? E por isso muitas pessoas não têm isso. Mas essa bactéria reduz a inflamação, melhora seu sistema imunológico e, aliás, sabemos com certeza que essa é uma bactéria que envia mensagens de texto para o seu cérebro liberar um hormônio social chamado ocitocina. A ocitocina é o hormônio social que seu cérebro libera quando você está muito feliz ao ver alguém. Tipo, quando vai para o aeroporto para reencontrar alguém, um amigo ou parente que você não vê há muito tempo. Você dá um grande abraço neles. Você se sente ótimo. Sim. É a oxitocina. A oxitocina é o que seu cérebro libera quando você dá um beijo. Não estou falando de, um selinho. Estou falando de um beijo Beijo profundo, apaixonado. apaixonado. Um beijo francês. Oxitocina. Oxitocina é também o que seu cérebro libera quando você tem um orgasmo, certo? Então, este é um hormônio cerebral muito importante. Esta bactéria faz seu cérebro liberá-lo. Certo, agora... Isso não é uma droga. É apenas Não, como bem, um probiótico. eu estou te dizendo que isso é uma fisiologia normal. Eu estou te explicando sobre a fisiologia, Entendi. como normalmente funciona. Ok, a propósito, as mães dão aos bebês, seus bebês, esta bactéria, e esta é como uma história louca, que a bactéria intestinal normal, por volta de
7 ou 8 meses de gravidez, um sinal seria enviado para o intestino. Ei, sabe, o bolo está quase pronto, certo? O pão está quase pronto para sair do forno, certo? Certo, E então, sim. essas bactérias pegariam carona em uma célula sanguínea. É como chamar um Uber. E envia E para então, o bebê. elas pegariam a bactéria, suas células sanguíneas normais, pegariam a bactéria e levariam ao mamilo, certo? O destino do Uber. E então, quando o bebê der a sua primeira mamada, Eles irão receber isso. eles recebem a carga das bactérias. E assim, essa é outra maneira de que a Cara, mãe é dá aos seus fascinante. bebês, sabe? Eles recebem essa injeção de bactérias, incluindo Lactobacillus reuteri, certo? E essas bactérias, Então é elas... importante amamentar, né? Ah, sim. É parte das razões. Você também obtém células imunológicas e muitas outras coisas boas da amamentação, Um mas, parênteses. Quanto tempo uma mãe deve amamentar um recém-nascido? sabe, eu acho que é muito individualizado com base na mãe e no bebê. Mas, tipo, eu diria que a resposta categórica é sim. A menos que haja uma razão médica para não fazê-lo, você definitivamente amamenta. Isso não é controverso. Amamente 100%. 100%. Não vá direto para a mamadeira, fórmula ou Não, algo assim. porque posso te dizer que as empresas que fabricam fórmulas não conseguem imitar a mãe natureza. Não Elas conseguem. podem tentar, mas não conseguem, nem perto. Certo. A menos que haja alguma razão para a mãe não conseguir fazê-lo. Sim, quero dizer, há razões médicas legítimas onde, sabe, é impossível. Há complicações, todo esse tipo de coisa, e eu entendo totalmente. Tipo, então você tem que fazer acomodações para isso. Mas ainda assim, sabe, sempre é melhor para o bebê. Pro bebê e para a mãe, realmente amamentar. A propósito, então, estou me aprofundando em todas essas coisas. Você descobre todas essas coisas fascinantes sobre o microbioma intestinal. E desde o início da vida, como os bebês, até as extremidades da vida, como esses superidosos. Essas 4 bactérias, aliás, você sabe, os Odoribacter, os Oxalibacter e as Akkermansias, todas elas todos desempenham funções no corpo e estamos descobrindo cada uma. Melhoram o seu metabolismo, reduzem a inflamação, ajudam sua imunidade, diminuem o seu colesterol, ajudam a saúde do seu cérebro. Nossa! Todas essas coisas que sabemos ser importantes, essas bactérias, parecem estar fazendo o trabalho nos superidosos. E existem alimentos que podemos comer para aumentar essas bactérias, né, para cultivar essas bactérias. Sério? Ah, sim. Quais são os principais alimentos que podemos comer para cultivar as melhores bactérias que nos ajudariam a viver mais? Então, sabe, entre todos esses 4, deixe-me apenas mencionar alguns para você. Acontece que a romã é realmente boa. Tem bioativos como os elagitaninos, que ajudam seu intestino a nutrir a Akkermansia. Acontece que pimentas, framboesa preta, na verdade, podem fazer a mesma coisa. Ah, a propósito, sobre a Akkermansia, aqui está uma nova descoberta também. E essa é minha praia, certo? Meu background científico é todo sobre descobertas e, tipo, expandir as fronteiras das coisas. Sabe como é a Akkermansia? É uma bactéria que tem uma concha em volta dela, como um besouro tem uma casca dura em volta dele. Sim. Recentemente, eles descobriram que em volta da Akkermansia, a casca da Akkermansia, há uma parte da Akkermansia que eles nomearam. Eles deram um nome, é chamado P, de Pedro, Pedro 9, P9. Tudo bem. Eles agora descobriram que a bactéria P9, no caso, o fragmento P9 de Akkermansia, na verdade faz o seu corpo secretar seu próprio GLP-1, Que queima gordura. que é a mesma coisa que usamos para medicamentos de prescrição para perda de peso. Suas bactérias têm feito isso. Suas bactérias saudáveis têm feito isso, nos bastidores o tempo todo. Interessante. Então é isso que estou dizendo. É como se aprendêssemos muito com os produtos farmacêuticos, mas podemos realmente aprender muito mais com o que as bactérias intestinais estão fazendo, tipo a mãe natureza. Tão fascinante. Parece então que muitas doenças se originam do intestino? Mais do que pensamos. Sim. Você sabe, provavelmente, um bom número de nossas doenças neurodegenerativas, como a demência. Eu acho que muitas das doenças do envelhecimento, com certeza, as doenças crônicas. Nós sabemos que... A diabetes é do Sim, do intestino. sim, absolutamente. Os cânceres vêm do intestino. Provavelmente câncer, provavelmente doenças cardiovasculares, como as grandes, sabe? As grandes como diabetes, câncer, doenças cardíacas, doenças cardiovasculares, doenças neurodegenerativas, provavelmente até doenças pulmonares.
Porque você sabe, a sociedade tem falado muito nos últimos anos sobre saúde mental. Parece que há muito mais ansiedade, depressão, TDAH e esses tipos de condições ou doenças mentais que estão acelerando em números massivos. Mas, com base no que estou ouvindo você falar, parece que se pararmos de pensar em saúde mental, não parar de pensar nela, mas focar mais na saúde intestinal, parece que isso se conecta ao cérebro e à mente, e criará mais alinhamento em bem-estar em vez de doenças. Sabe, é uma nova fronteira. Abre caminho para mais soluções. E a propósito, porque o intestino também se conecta a outras partes do nosso corpo. Sabe, de novo, lembra que eu te disse, eu sou o pró-denominador comum. Puxe aquele arco e envie uma única flecha através de tantas coisas, tantos problemas quanto puder. Imagine se pudéssemos realmente enfrentar a saúde mental, o bem-estar mental e o bem-estar físico tudo ao mesmo tempo. E você sabe, bactérias intestinais claramente desempenham um papel. Sabe, Não é a única, não é a única coisa, mas você sabe, é um país desconhecido. porque tem um. Quem é o doutor? Dr. Emeran Meyer, acho que é. E ele tem um livro chamado A Exatamente, Ligação sim. Cérebro-Intestino, que também fala sobre essas questões. E parece que muitas das coisas que vêm de doenças ou problemas cerebrais estão no intestino. E também parece estar ligado à Exatamente. longevidade. Bem, isso é o que estamos começando a realmente desvendar e explorar, digamos, as camadas da cebola para entender. Tudo bem, se a saúde intestinal é importante para você, em sua vida adulta normal e ativa, o que agora sabemos que é, qual papel ela poderia ter no apoio, talvez até no desencadeamento desses sinais para a longevidade? Quero dizer, talvez... Ouça, quero dizer, eu sempre falo sobre o nosso corpo dessa forma. Nós somos todos diferentes, temos genéticas diferentes. E as pessoas, claro, a maioria das pessoas diz que tem metabolismos diferentes. Mas acontece que quando nascemos, é como tirar um laptop da caixa. Nosso sistema operacional já está configurado. Quando eu e você nascemos, meu sistema operacional e seu sistema operacional são praticamente os mesmos. Mas nosso sistema operacional era Sim, exatamente o exatamente. mesmo, certo? Então por que é que, quer dizer, talvez o seu metabolismo e o meu sejam mais parecidos do que diferentes? Porque cuidamos de nós mesmos. Mas porque as pessoas desenvolvem divergências tão grandes, tão diferentes, de metabolismos, por exemplo, ou talvez padrões de longevidade? E acontece que, você sabe, assim como o seu laptop, adivinha, se você cuidar do seu laptop, se você desliga à noite, limpa a capa, Atualiza o software. atualiza o software, garante que esteja protegido ao viajar, E dar uma limpada limpar e nele. tudo isso. E digamos que eu não seja tão cuidadoso, eu deixo cair. Fica bem quente no carro, derramo café ou algo assim. O que você acha que vai acontecer com o nosso sistema operacional? Ou se baixo todo tipo de coisa? Vai estragar. Bem, o que vai acontecer é que o sistema operacional do seu computador e o meu vão divergir. Você vai por este caminho, eu vou por aquele. E, na verdade, provavelmente para o nosso metabolismo, mas provavelmente para a nossa longevidade também, é isso que realmente acontece, é que começamos a divergir nossos padrões. Todos nascemos da mesma forma. E a razão pela qual estou mencionando isso é porque acho que para qualquer pessoa que está ouvindo ou assistindo isso, as pessoas tendem a pensar, eu sou o destino da minha genética. Não há nada que eu possa fazer sobre isso, então que se dane. Eu vou fazer o que eu quiser. Comerei qualquer coisa, beberei de Sabe, tudo. o que eu quero realmente enfatizar é que todos nós somos programados para realmente curar. Podemos voltar a esse estado de cura. Podemos curar para voltar ao nosso estado original, que é projetado como o laptop para funcionar durante toda a vida do dispositivo com um sistema operacional intacto. O que você faz com o seu computador? Espero que não precise reinstalar o sistema operacional. Cuide bem dele. Mas se não cuidar, limpe o cache, faça uma varredura de vírus, tipo, limpe-o. Sim. Cuide bem disso. E é assim que eu acho que as pessoas deveriam pensar sobre longevidade, que não é apenas definir um número, certo? Não é como reservar um assento para o cinema. Eu vou conseguir chegar naquele número, é isso que eu quero, e boa sorte para mim. Sabe, eu acho que é uma jornada. Precisamos nos concentrar no hoje e continuar focando o máximo que podemos ver, e continuar fazendo isso. Sabe, é como longevidade. Há uma citação de E.L. Doctorow, que é um romancista, que uma vez disse, escrever é como dirigir à noite. Você não pode ver além dos seus faróis, mas pode fazer toda a viagem dessa maneira. E é assim que eu penso sobre isso. Longevidade é viver o máximo que você puder.
quero dizer. Mas você quer realmente garantir que está se divertindo e ciente do que está fazendo ao longo do caminho. Sim, sem dúvida. E ver o que está à sua frente, não apenas focar em como chegar a 100 ou 110, mas aproveitar o O momento. horizonte é importante, mas, sinceramente, também é o que está bem na sua frente. Claro, se alguém assistindo ou ouvindo talvez tenha negligenciado sua saúde por muitos anos e agora está vivendo com excesso de peso ou talvez até obesidade, e tem seguido um padrão e uma rotina de alimentação inadequada, bebendo muito álcool em excesso, seja qual for, e simplesmente não cuidando da saúde, e você tivesse que prescrever um plano de ação de 90 dias para redefinir o metabolismo deles e tentar colocar as coisas nos trilhos de novo. Como? O que você prescreveria para essa pessoa e quanto você acha que ela poderia realmente se recuperar e começar a se curar de anos em que não cuidou de sua saúde? Primeiro de tudo, eu acho que nós conseguimos recuperar boa parte da nossa saúde e nos curar fazendo pequenos movimentos. E isso é realmente importante. Sem movimentos extremos? Movimentos grandes são algo que algumas pessoas conseguem fazer. A maioria das pessoas não consegue manter grandes mudanças. Pequenas mudanças, quase qualquer pessoa pode realmente fazer. E claro, pessoas são muito complicadas. E você sabe que o cenário que você descreveu para alguém que foi super insalubre toda a sua vida e, sabe, não fez as coisas certas e está com sobrepeso e é alcoólatra. Quero dizer, acho que você estava exagerando. Sabe, quero dizer, Talvez não seja tão extremo, mas talvez seja tipo que tal, 18 quilos que acima do tal peso, isso? então. Como uma pessoa típica que não se cuidou Sim, por boa exatamente. parte da vida. Talvez não seja muito extremo. O que eles realmente podem fazer. E talvez não sejam 90 dias. Eu diria, hey, sabe, acho que você deve dar uma olhada nas coisas que pode realmente fazer em 1 ou 2 meses. Dê a si mesmo um pouco de espaço, tudo bem? Pegue leve consigo mesmo, porque, sabe, estresse e, sabe, colocar muita pressão em si mesmo não ajuda realmente. Mas alguns dos princípios que vou contar, que são apoiados por evidências, evidências científicas e clínicas. O número 1 que eu diria é, para essa pessoa mudar sua forma de comer. Começar a comer mais uma dieta baseada em plantas. Alimentos integrais. Então, e eu digo isso no sentido de, coma mais alimentos que você compra inteiros e frescos e os cozinhe você mesmo. Não processado. Não processado, ok? Então, você pode reduzir os alimentos ultraprocessados e focar mais nos alimentos frescos e integrais. Imediatamente, você começará a inundar seu corpo com mais da farmácia da Mãe Natureza. Isso é farmácia com F, não com PH. E isso começará a curar e estimular seu intestino a fazer o mesmo. E o melhor de tudo, você vai receber tudo isso sem precisar de receita médica. Antes de passar para o próximo ponto, você pode fazer uma distinção se puder explicar para as pessoas, porque eu acho que as pessoas não entendem realmente. Quando você come uma refeição processada, o que está acontecendo com um alimento processado, seja ultraprocessado ou apenas processado e não um alimento integral completo, o que acontece quando ele entra na boca, seja um alimento ultraprocessado ou algo processado, passa pelo intestino e sai. O que acontece com o seu corpo nesse processo em comparação com alimentos inteiros, feitos a partir de um único ingrediente, cozidos e digeridos normalmente? Em primeiro lugar, acredito que essa ideia de que a palavra, quero dizer, agora estamos começando a ter essa conversa sobre alimentos ultraprocessados como sociedade, certo? E já está mais do que na hora de realmente fazermos isso, porque sabemos que alimentos ultraprocessados não são bons para você. Mas as palavras processado e ultraprocessado muitas vezes são confundidas. Então vamos começar por aí. Alimentos crus são, quero dizer, ingredientes alimentares integrais são tipo, comprar do supermercado e apenas comer a comida sem fazer nada com ela. Banana, Exatamente. maçã, espinafre, Isso aí. uma beterraba, Certo. um ingrediente Certo, único. Luiz. Um Sim, buffet de saladas é um ótimo exemplo de ingredientes inteiros ou integrais e individuais que você coloca em uma tigela e come um por um. A maioria dos alimentos que cozinhamos, ao cozinhá-los, estamos Certo, processando. Não sei se você já viu. Qualquer coisa que fazemos para manipular o alimento é um processamento. Então, se você já fez massa, pega uma grande quantidade de farinha, quebra alguns ovos nela, usa os dedos para misturar e depois enrola, estica e corta. E isso é processamento. Então, isso é diferente de ultraprocessado. de ultraprocessamento, que consiste em uma fábrica estrudando os ingredientes, moldando-os em biscoitos de animal ou o que for,
E depois adicionando sabor e Corante corante. alimentar. Acrescentar corantes, estabilizantes, emulsificantes e depois adicionar todos esses ingredientes químicos que você não consegue pronunciar e não faz ideia do que fazem lá dentro. Isso é ultraprocessado. Ok. Então, qual é a diferença entre algo minimamente processado e ultraprocessado? O que acontece com o intestino, as bactérias no seu intestino e o corpo e o sistema imunológico ao ter essas opções diferentes? Sim, e vou te contar o que sabemos sobre longevidade. Então, antes de mais nada, tento simplificar bastante. Nosso corpo é como um carro. Quando você coloca... Nossa comida é nosso combustível. Quando você vai ao posto de gasolina, tem uma escolha. Você pode realmente colocar... você tem 4 tipos diferentes de combustível que pode colocar, certo? Se você colocar combustível de boa qualidade, vai andar melhor. Ao longo do tempo, vai andar melhor. De vez em quando, você coloca um combustível barato, ruim, tudo bem, você não vai perceber. Mas se você fizer isso dia após dia, você vai perceber com certeza, certo? Então, se você colocar algo bom no seu corpo vai reagir muito bem. Se você colocar algo ruim no seu corpo também vai reagir de maneira Verdade. negativa. Então, simplesmente, em termos simples, essa é a diferença entre ultraprocessados, que não são realmente bons para você, e seu corpo vai se revoltar. Isso vai destruir seu corpo de dentro para fora de maneiras, algumas que conhecemos e outras que ainda nem sabemos. E a propósito, toda a conversa sobre ultraplásticos ou microplásticos, certo? Ei, sabe de uma coisa? Você alguma vez já viu a quantidade de maquinário e o plástico que tem que, você sabe, as máquinas que os alimentos processados têm que passar? Sim. Quem sabe a quantidade de microplásticos realmente encontrada em alimentos ultraprocessados? Como se estivesse se infiltrando. Isso ainda precisa ser visto. E o que eu digo é que quanto menos processamento você tiver para o seu alimento, mais você pode ter certeza de que ele será uma comida de qualidade que você realmente vai colocar no seu corpo e seu corpo vai reagir bem. Então o que está acontecendo quando você se alimenta de alimentos integrais minimamente processados? Seu corpo vai extrair imediatamente tantos polifenóis quanto puder. Vai para o seu estômago, é absorvido pela sua corrente sanguínea. Esses polifenóis fazem efeito. O efeito de um polifenol, de comer polifenóis, e há muitos polifenóis nos alimentos. Morangos, mirtilos, uma laranja, uma maçã, brócolis, tudo bem. Todos esses polifenóis basicamente entram na sua corrente sanguínea. E pense nisso. É como uma sinfonia. É como começar a sinfonia de efeitos. Você já foi a um concerto de uma orquestra sinfônica? Normalmente, não é apenas um instrumento que começa a tocar. A orquestra inteira começa. E é isso que acontece quando comemos polifenóis, alimentos com polifenóis. A fibra alimentar desce. Podemos absorver parte dela. Parte dela, não absorvemos. Desce. Desce até o seu intestino inferior. E o que faz? Alimenta o nosso microbioma intestinal. Temos 39 trilhões de filhotes famintos em um ninho aguardando para serem alimentados. Uau! Entendeu? E as fibras alimentares que comemos, na verdade, as alimentam. Quão importante é isso? Então, sabemos que é realmente importante, não apenas porque as fibras alimentares... Veja, comer fibras alimentares reduz o risco de doenças como demência, diabetes, câncer, melhora os resultados para o câncer. Mas para o câncer, por exemplo, há um estudo do MD Anderson Cancer Center que analisou pessoas com melanoma, uma forma fatal de câncer de pele. Então, eles estão recebendo o tratamento de última geração, que requer que o próprio sistema imunológico atue. Os 70% no seu intestino exigem as bactérias intestinais. As bactérias intestinais precisam se alimentar, ok? Acontece que, para cada 5 a 6 gramas de fibra dietética, a mortalidade diminuiu em 30%. Mortalidade, morte, ok? Morte. Diminuiu em 5 a 6 gramas de fibra alimentar por dia. Agora, o que isso significa? 6 gramas de fibra alimentar você encontra em uma pera de tamanho médio, que tem de 5 a 6 gramas de fibra alimentar. Não é um grande pedido, Só certo? precisa de uma dessas por dia. Um desses por dia, ou algo equivalente, para obter a fibra alimentar, certo? Então, novamente, agora você também obtém todos os polifenóis, que têm efeitos poderosos. Quão rápido isso realmente acontece? A fibra alimentar e esses polifenóis, com que rapidez eles podem mudar, digamos, o destino das suas bactérias intestinais? Em até 24 horas. Só isso? Você pode começar a notar mudanças. Então, e eu escrevi sobre isso no meu livro, Comer para Vencer Doenças. Você tem kiwi, certo? E você mede o microbioma intestinal.
E você pode, com um único kiwi, começar a cultivar mais bactérias intestinais saudáveis no primeiro dia. Certo, em 4 dias, você começa a cultivar outras bactérias que também são saudáveis. Então, você está me perguntando, e o cara que na verdade não tem cuidado de si mesmo? Olha, é isso que eu estou te dizendo. Vá comer alguns alimentos frescos e integrais que você mesmo prepara, tá bom? Reduza um pouco dessas coisas ultraprocessadas. Vou falar sobre o que as coisas ultraprocessadas fazem em um segundo. E você começará a ver essas mudanças. Você está programado para fazer isso. Seu corpo quer fazer isso, sabe? Deixe ele fazer o seu trabalho. E você começará a sentir os efeitos, ou pelo menos seu corpo sentirá os efeitos, dentro de 24 horas. Bem, as mudanças começam rápido, então, sabe, certamente dentro de alguns dias, você vai começar a se sentir muito melhor. Quero dizer, olha só, você já passou por aqueles períodos comendo besteira, né? E depois não se sentiu bem? Nós não nos sentimos bem. Você não se Verdade. sente bem, e então você diz, sabe do quê? Isso é péssimo. Eu vou realmente. Você começa a recuperar isso bem rápido, Sim. e aí você pensa, eu estou tão feliz por estar fazendo isso direito. Então as mudanças acontecem rápido, portanto eu acho que, sabe, em primeiro lugar, isso está ao alcance de todo mundo. Para conseguir fazer essas mudanças que fazem diferença, basta simplesmente trocar para alimentos integrais, saudáveis e naturais. Porque as coisas ruins com conservantes artificiais, corantes artificiais e tudo isso, além de despejarem substâncias químicas no seu corpo, a maneira mais simples de pensar sobre o que eles fazem é que podem matar as suas bactérias intestinais. Isso não é o que você quer fazer, sabe? Matar as bactérias intestinais, aliás, é como acabar com a sinfonia de Beethoven, sabe? Ou do Messias de Handel, aquele coral enorme numa grande sala de concertos. Imagine isso como sua flora intestinal. Agora, comer alimentos ultraprocessados com todas essas substâncias artificiais é como enviar um bando de arruaceiros que saíram de um jogo de futebol e querem causar bagunça e tumulto. Gritando e tudo mais. Sim, enviando eles para esse salão de concertos e derrubando todos os instrumentos. Uau! Isso é o que os alimentos ultraprocessados fazem? Sim. Quais são outras coisas que estragam as bactérias do intestino além de alimentos ultraprocessados? Bem, o álcool vai fazer isso. Fumar também pode afetar. Não dormir bem e não fazer exercícios também podem afetar o seu intestino. E o vaping? Ah, sim, o vaping também. Quero dizer, veja bem, cigarros, vaping, charutos, cachimbos, tudo isso faz parte do mesmo contínuo. Não há nada de bom no vaping. Na verdade, pesquisas já demonstraram que os aromatizantes colocados nos vapes provavelmente são ainda piores do que algumas das substâncias presentes em um cigarro comum. Fumar Então, cigarros eletrônicos ou charutos, isso não ajuda em nada as bactérias intestinais. não, de jeito Isso nenhum. tem um impacto negativo Sim, nelas? isso Ou impacta de forma negativa. É mesmo? Sim, porque, adivinha só, todos aqueles produtos químicos, em vez de comê-los, agora você está inalando-os, e eles vão direto para a sua corrente sanguínea, em vez de passar pelo seu intestino e estômago, eles vão direto para a sua corrente sanguínea através dos seus pulmões. E agora você sabe, tudo é afetado. Aquelas 60 mil milhas de estradas e caminhos estão entregando o sabor de mentol, ou qualquer sabor que você tiver para todos os lugares. Você realmente não quer isso. Quanto isso atrapalha? Se alguém fuma todos os dias, usa vape, charuto ou cachimbo diariamente, ou inala algum tipo de fumaça regularmente, quanta barreira eles estão criando no fluxo de saúde através do sistema nervoso, da corrente sanguínea eu não- deles? Sim, é Entende? bastante significativo. Na verdade, é tão significativo que, você sabe, alguns dos pesquisadores que analisam toxinas ambientais têm até olhado não só cigarro e vaping, certo? Mas analisam até mesmo o ato de cozinhar. Pense nos cozinheiros de linha em um restaurante A fumaça, e você toda quis a dizer? fumaça da fritadeira que você está sim. inalando. A gordura e tudo Ouça, subindo. assim como você e eu, Aquilo foi provavelmente bom. passamos mais tempo, provavelmente fizemos nosso tempo em frente a uma churrasqueira sim. no verão, certo? Ah, sim. Claro. Claro. E estamos virando os hambúrgueres ou grelhando os bifes. Ei, você sabe, isso faz parte de... Você sabe, isso faz parte do nosso crescimento. E é o que tínhamos que fazer, tudo bem? Mas pense em todas essas coisas que estamos respirando. Já sabemos que grelhar carne libera substâncias cancerígenas na carne. Agora imagina o que estamos respirando nesse processo. Felizmente, a maioria das pessoas não passa tanto tempo É o grelhando. mínimo. Isso Sim, foi a sim. coisa mais difícil que eu já fiz. Mas se você for cozinheiro em um restaurante, vai ficar 8 lá na horas por chapa dia. 8 horas por dia, todos os dias. Então o que estou dizendo é que, como o que expomos nossos corpos faz uma grande diferença. Então essas são escolhas que fazemos. E você sabe,
pesquisadores e profissionais de saúde pública e formuladores de políticas, acho que está começando a haver uma convergência em reconhecer que, se quisermos uma sociedade mais saudável e indivíduos mais saudáveis, precisamos ficar um pouco mais atentos ao fato de que, ao que estamos expostos, pode ter um impacto realmente grande, de formas que não pensávamos antes. Agora é a hora. Agora é o momento de pensar nisso. Certo? Acho que te tirei do caminho. O número 1 é comer mais alimentos integrais à base de plantas. Sim, e menos alimentos ultraprocessados. Menos alimentos ultraprocessados. Tinha mais sobre isso? Tinha mais etapas sobre isso? Ah, não, eu acho que isso é provavelmente um bom primeiro passo. Claro, Quero dizer, claro. há muitas pequenas coisas. Segunda coisa que eu diria a você é Não coma demais. não comer em excesso. Agora veja, vivemos em uma cultura de abundância. Quanto mais tem, mais você quer comer. Acesso Fácil fácil acesso às também. coisas baratas, que são as coisas ultraprocessadas, que são definitivamente as coisas ruins, certo? Então, não as coisas boas. Não comer demais. Exagere na fibra. Exagere nas coisas mais saudáveis. Sabe, sinceramente, eu diria pra você, nem exagerar nas coisas boas. E aqui está o motivo. Sério? Ah, sim. Porque o fato é que nossos corpos são projetados para absorver a comida como combustível. Certo? Lembra quando eu dei aquele exemplo do carro, né, no posto de gasolina, enchendo o tanque? Basicamente, é assim que a gente interage com a comida. É como num carro. Você não pensa muito sobre o combustível até que o ponteiro fique baixo, até o medidor indicar que está acabando. Aí você pensa, onde encontro um posto? É só nisso que você consegue pensar. E é basicamente assim que nosso corpo funciona também. A gente não pensa em comer até começar a o bater a tanque de fome. combustível Sim. fique vazio. Só aí pensamos, ok, preciso comer algo agora. É a mesma coisa. E o que acontece é que, quando vamos ao posto com um carro, a gente coloca combustível, de preferência de alta qualidade, no tanque, que é um recipiente metálico, ao lado do carro. A gente abastece até encher, certo? E o que acontece quando o tanque fica cheio? Faz clique e não sai mais gasolina. A gente tira a bomba, guarda e vai embora, dirigindo com o tanque cheio. Mas o nosso corpo não tem esse clique. Não seria incrível se isso acontecesse? Sim. E se tivéssemos tivéssemos um um clique? contador e ele dissesse: Ok, você já comeu tudo o que precisa para encher o seu tanque hoje. Pare de comer. Agora vá queimar isso. Eu vou te Vá contar um correr. segredo que é... Na verdade, temos um clicker desses em nosso corpo e vou te dizer o que é. Sim. Se você comer devagar, vai se sentir satisfeito, cheio, e pare de comer por aí. Pare! Antes de estar cheio, você está satisfeito antes de estar cheio. Agora, isso requer um pouco de finesse para você se conhecer, tá bom? Certo. Bem, também quando você está comendo, quando eu como alimentos ultraprocessados, nunca me sinto satisfeito. É como se eu pudesse comer você quer duas mais e pizzas e mais. doces Sim, e ainda sim, assim sim. estivesse com fome. E então, o clicker Sim. não funciona com alimentos ultraprocessados como aconteceria com alimentos integrais, onde você sente que, eu tenho muita fibra boa em mim. Eu tenho alguns bons grãos, carne ou feijão ou vegetais. Eu me sinto satisfeito. Então essa é a coisa-chave. Sentir-se satisfeito, saber que está satisfeito e parar não importa o que mais, é tipo, não me importo se você não limpou o prato, pare. Só pare. Saia do clube do prato limpo. Sim, gostei. Beleza, você precisa parar com isso. Nesse caso, você não deveria ter colocado tanta comida no seu prato para começar. Exatamente. Certo? Então, este é o meu segundo conselho principal para alguém que quer cuidar melhor de si mesmo. Não coloque muita comida no prato. Não sinta que precisa limpar o prato. Coma devagar para que, quando o seu estômago começar a ficar cheio, você comece a sentir que está satisfeito. Você não tem que se sentir cheio, como se fôssemos treinados para comer até ficarmos cheios. Sim. Tudo bem, mas você sabe, qualquer um que já esteve em um grande jantar de ação de graças vai saber disso, certo? Então você esteve com fome o dia todo. Você mal pode esperar por aquela refeição, com toda a comida incrível e toda a família incrível, ansioso por isso todo ano. E você vai lá, e é hora de comer, e você enche seu prato, e você está comendo, certo? E você pensa, meu Deus, preciso voltar e pegar mais, né? Então você volta e pega mais, você dá uma garfada naquele segundo prato, e você ultrapassa o limite, e você fica Você tem muita comida sobrando. Sim. E aí Sim, você sim. sente poxa, eu não acho que consigo comer mais. E então você está no sofá, se sentindo mal pelo resto do dia. Isso é passar dos limites. Você comeu tão rápido que não prestou atenção, certo? Então, segundo conselho para as pessoas, não coma demais. Ok, certo? e a terceira A coisa? terceira coisa é algo que todo mundo pode fazer. A propósito, Luiz, todas as coisas aqui não custam muito dinheiro. Na verdade, vão te economizar dinheiro. Exatamente. Sim. Tudo bem. Isso é o mais importante. Você não precisa ser, você sabe, como uma pessoa super rica e comprar tudo isso, e todos esses suplementos, e fazer todas essas coisas malucas, e rastrear sua glicose e tudo isso.
Você não precisa fazer todas essas coisas. Este é um jeito simples de se curar e começar porque seu corpo já tem o sistema operacional embutido em você. Sim. É um primeiro passo fácil para qualquer pessoa. Agora, a terceira coisa é de vez em quando, pular uma refeição. Eu faço isso cerca de 3 vezes por semana, 2 a 3 vezes por semana. A refeição mais fácil para eu pular é o café da manhã. Eu me levanto, tiro um tempo para mim. Se meu dia de trabalho começar cedo, se eu tiver um monte de coisas para fazer, às vezes estou tão ocupado que nem tenho tempo para tomar café da manhã. E isso é totalmente ok. Nossas mães nos disseram que temos que tomar café da manhã para poder aprender algo na escola, para Claro. ter energia suficiente. Isso não é verdade. Ao não tomar café da manhã, o que estamos fazendo é prolongar o período de jejum da noite anterior, quando não estávamos comendo depois, sabe, de irmos dormir. E agora você continua sem comer até, vamos dizer, a hora do almoço. Você aumentou seu período de, digamos assim, jejum. Talvez 12 horas, certo? Essa é a forma mais fácil de fazer jejum intermitente. Você não precisa criar um horário específico ou fazer qualquer outra coisa. Sempre digo às pessoas, não se preocupe em seguir esses planos malucos. Então apenas pule 1 ou 2 refeições. E mesmo que você não faça isso todos os dias, o que você sabe, é provavelmente difícil para todo mundo pular o café da manhã ou o almoço todos os dias. Mas se você fizer isso 2 ou 3 vezes por semana, você vai ficar bem. Essas Sim. são as etapas fáceis. A terceira coisa que eu faria. Quarta coisa que eu faria seria dizer, levante-se e vá dar um passeio após o jantar. E por falar nisso, quando eu falo passeio, é uma caminhada. Quero dizer uma caminhada rápida, tipo, não arrastando os pés. Caminhe até sentir, sabe, como se estivesse fazendo um bom exercício. Se você puder fazer isso com um amigo ou um membro da família, melhor ainda. Coloque a conversa em dia. Se você não tiver ninguém, existe algo chamado podcasts. Sim, exatamente. Ouça School of Greatness. Sim. Beleza. Escute um episódio, ouça este episódio, certo? E quando terminar, você terá feito um bom movimento Sim. de exercício. Se você puder encaixar um plano de treino, ou se inscrever em uma academia, ou ir nadar ou pedalar, ótimo para você. Mas estou dizendo que você pode fazer isso da maneira realmente Caminhando. fácil que qualquer um pode fazer. É só caminhar, a menos que você esteja em uma cadeira de rodas. Ok, isso é algo que você pode realmente começar a recuperar sua saúde. Certo, isso é a próxima coisa. Então a coisa final, que eu acho que é um começo, porque você não pode empilhar muitas coisas, é tentar ter uma boa noite de sono. Sim. Apenas tenha uma boa noite de sono. E aliás, sabe por quê? Porque quando você dorme muito, muito bem, e olha, mesmo que você não durma bem agora, em algum momento da sua vida você dormiu bem, então todos sabemos como fazer isso, certo? Quando você dorme bem, tem um sono profundo, REM, sono de sonhos, o que acontece é que seu corpo se regenera. Suas células-tronco começam a se regenerar. Seu cérebro se limpa. Aliás, você já ouviu falar do sistema linfático no cérebro? Ouvi, mas o que Certo. isso faz? Ok. Então existe um sistema de esgoto oculto em nosso cérebro chamado sistema linfático. Você já ouviu falar do sistema linfático? Sim. Mas o sistema linfático é eles dizem glinfa, porque as células em nosso cérebro são chamadas de glia, G-L-I-A. Portanto, o sistema linfático é um sistema de esgoto que normalmente está fechado durante o dia. Então, aqui estamos nós durante o dia. Estamos fazendo este podcast, estamos fazendo outras coisas. Você se prepara antes, tem que fazer algumas coisas depois, eu também, certo? Você sabe o que está acontecendo? Estamos acumulando toxinas em nosso cérebro. Estresse oxidativo, todo tipo de coisa está acontecendo em nosso cérebro. E quando dormirmos esta noite, espero ter uma boa noite de sono. E espero que você também. Sim. Tudo bem. Quando dormimos bem, e só quando dormimos bem, os sistemas linfáticos se abrem. É como os esgotos de Paris, drenando as toxinas do seu cérebro. Certo? E é assim que regeneramos o frescor do nosso cérebro. É por isso que dizem para ter uma boa noite de sono antes de uma prova importante. E se você não fizer, você fica com neblina cerebral. Por que você tem neblina cerebral? Porque você manteve essas toxinas. Uau! Se alguém, por exemplo, toma um copo de vinho ou uma bebida alcoólica antes de dormir e pensa consigo mesmo, isso não é muito. Apenas um copo ou uma bebida. Quanto isso está impactando o cérebro? De modo a não conseguir eliminar as toxinas e sentir-se totalmente descansado. É diferente para todo mundo. Está bem. Certo. Agora, acho que, em geral, o que eu diria é que tenho uma opinião sobre álcool, tá? E minha opinião sobre álcool é esta. Desde que os humanos começaram a cultivar grãos e, bem, você sabe, e a fermentá-los, certo? Temos consumido álcool, e o álcool faz parte dos rituais humanos. Você sabe, celebramos aniversários, funerais, velórios e feriados com isso.
Então, para mim, acho que, sabe, beber um pouco de vinho ou consumir um pouco de álcool é realmente parte da nossa humanidade. E tudo bem até aqui. O problema começa quando realmente começamos a abusar dele e beber demais. E aqui está a razão. O álcool, em todas as bebidas alcoólicas, o etanol que está presente em todas, isso é uma toxina. Então, quer você beba um pouco ou muito, a questão é que ainda é uma toxina. Então, quanto mais você tomar, mais toxicidade seu corpo terá que eliminar. Sim. De vez em quando, provavelmente não é grande coisa. Tipo, celebrar tomando uma taça de vinho no seu aniversário. Não beba a garrafa inteira, mas aproveite claro. com alguns amigos. Beber socialmente, nesse contexto, eu acho que está tudo bem. Mas e se você estiver fazendo isso toda noite? Um E copo. o que eu diria é o seguinte, você sabe, o seu corpo tem que trabalhar contra isso, para se livrar. E o corpo de cada pessoa é diferente. Seu fígado pode funcionar um pouco mais eficientemente do que o meu, então você vai eliminá-lo um pouco melhor. E quanto mais rápido você eliminá-lo, melhor será o sono que você terá. E a propósito, o álcool em si é uma toxina para o cérebro, então ele destrói alguns neurônios. Você tem que regenerá-los, então você vai regenerá-los quando estiver dormindo, certo? Então está tudo interligado, e por isso eu não gosto de criticar nenhum alimento realmente. Eu acho, você sabe, você tem que aproveitar, se você quer viver por muito tempo, você quer buscar longevidade, sabe? A vida é para ser vivida, então você tem que viver sua vida. Eu acredito muito nisso, mas apenas você tem que estar ciente do que está colocando no seu corpo e como o seu corpo está reagindo a isso. Então, novamente, essas 4 bactérias que estão no intestino de pessoas que vivem bem além dos 100 anos, nós falamos sobre elas antes. Você mencionou alguns alimentos diferentes que podem ajudar você. Algumas delas, Era o quarto, sim, né? sim, e há mais para todas essas bactérias. Tipo, não passaremos por cada uma, porque esta é, Claro. ainda uma área relativamente nova de pesquisa para mim. Mas vou te contar, fiquei surpreso ao descobrir que amidos resistentes, podemos cultivar alguns deles também. Sabe o que é um amido resistente? É um carboidrato, como arroz e todas essas outras coisas. A banana, certo? Quando você realmente muda o amido, ele se torna um pouco mais difícil de digerir, como quando você refrigera arroz de um dia para o outro. Aí ele se torna um amido resistente. Uma batata, você vai assar algumas batatas, certo? Você as coloca na geladeira. No dia seguinte, a química natural da batata, os amidos mudam. Você tem um pouco de amido resistente. Amido resistente pode ajudar algumas das bactérias encontradas nesses superidosos. Interessante. Também alguns alimentos naturais, bananas verdes, amido resistente, bananas da terra, amido resistente. Certo. Então qualquer batata assada, coloque na geladeira e coma no dia seguinte. Você realmente criou seu próprio amido resistente. Então isso tudo, na verdade, também podem ajudar a crescer algumas das bactérias intestinais saudáveis. Incrível. Quais são as coisas que estão nos bloqueando além dos alimentos processados, além do tabagismo, do álcool? Aqui está uma pergunta que tenho para você sobre isso. Se você estiver comendo todos os alimentos certos, mas você toma um Tylenol uma vez ao dia, ou tome ibuprofeno uma vez ao dia, ou tome algum tipo de composto químico que seja um medicamento, mesmo que pareça seguro sem receita. O que isso faz ao microbioma intestinal quando você toma um Tylenol, ibuprofeno ou algum tipo de Sim, analgésico? nós não sabemos. E vai ser diferente para diferentes medicamentos. Vou te dizer que alguns medicamentos podem realmente ser muito prejudiciais, tá? E eu acho que ainda estamos apenas no começo da descoberta. Nossa consciência só foi recentemente despertada, como pesquisadores, para pensar sobre o microbioma intestinal. Há muito mais trabalho a ser feito. Poucos Mas anos. Sim, estamos sim. apenas há alguns anos nisso. Mas vou te contar que há algumas surpresas. Eu sei que no seu programa você tem tido pessoas falando sobre medicamentos para longevidade como rapamicina e metformina. Você sabia que a metformina foi descoberta para melhorar seu microbioma intestinal? Sério? Sim. Então os medicamentos nem sempre são ruins. Alguns deles podem realmente ser bons. Estamos apenas começando a descobrir isso e entender. Interessante. Acho que estou curioso se há efeitos colaterais que também prejudicariam. Talvez eles ajudem de alguma forma, mas então prejudiquem de outra forma. Não sei. Ainda não sabemos. E eu acho que isso é realmente parte dessa nova fronteira. Estou realmente animado porque eu penso que quando fui para a faculdade de medicina, estava aprendendo, estudando e lendo todos esses livros e estamos digerindo 4.000 anos de conhecimento médico. Você se forma na faculdade de medicina com o estetoscópio em volta do pescoço. Pensando que você sabe, tipo, tá bom,
Provavelmente sei a maioria do que há para saber. Ainda estamos descobrindo novas células no corpo, novos órgãos no corpo, novas peças da nossa fisiologia e como nosso corpo funciona que nem imaginávamos. Então isso é o que me empolga como pesquisador médico e como cientista. Então, você sabe parte do que eu faço, pois eu escrevo livros, eu gosto de traduzir algumas das coisas mais empolgantes, mas também pragmáticas, né? Coisas práticas que estamos descobrindo que você pode realmente fazer algo a respeito. Isso pode soar um pouco místico, esta pergunta. Mas quanto nossos pensamentos e nossa mentalidade impactam nosso intestino, mas também nossa saúde de modo geral. Eu acho que é enorme. No que diz respeito ao intestino, sabemos que é uma via de mão dupla, então. Então, se estamos deprimidos, ou, você sabe, como se houvesse alguma outra coisa acontecendo em nosso cérebro, inevitavelmente o intestino será afetado de alguma forma. Estamos Sério? realmente, como eu disse, ainda não descobrimos tudo. Mas acaba impactando isso. Provavelmente não para o melhor. Sobrecarga, ansiedade, depressão, pensamentos ruins, E pode ser o intestino sinalizando o cérebro. enviando sinais de volta para o cérebro, sabe? Como duas pessoas jogando pickleball, rebatendo algo desagradável, mandando essas coisas ruins de um lado para o outro. É bem possível que isso esteja acontecendo entre cérebro e intestino, ok? O que sabemos é que isso também pode ser algo bom. Sabe, existem interações benéficas entre o intestino e o cérebro. Então faz sentido que possam haver algumas negativas. Mas posso te dizer que acho que, frequentemente, desconectamos o bem-estar mental da doença física. Chamamos isso de duas coisas separadas. Sabe, o psiquiatra ou o terapeuta lidam com isso e, sabe, os médicos dizem, bem, eu lido com o fígado ou eu lido com o rim. Sabe, estamos começando a perceber que há toda essa interconexão. E novamente, voltando ao que eu faço, mas eu estou totalmente focado no denominador comum da saúde e nos denominadores comuns da doença. Se pudermos realmente adotar uma abordagem baseada na ciência para analisar como tudo está conectado, é aquela ideia de drenar o Oceano Pacífico e ver como as ilhas estão conectadas. Aproveitamos muito mais isso do que apenas pegar 5 centímetros de largura e 1 quilômetro de profundidade, pensando que você tem a resposta de tudo. Sim, parece que se você está comendo alimentos pouco saudáveis, altamente processados, é mais provável que vai ter um impacto na maneira como você pensa, porque você vai sentir algo. Ou talvez os sinais estejam enviando algo, isso não é suficiente. Eu preciso de mais nutrientes, eu preciso de outra coisa. E, portanto, isso vai criar algum tipo de nebulosidade no seu pensamento ou na sua mente. E se o seu pensamento ou sua mente estiver menos energia, menos frequência, pensando, estou cansado, vai enviar de volta para o intestino. Parece que está meio que se conectando ao mesmo tempo. Então, quando você come algo saudável, espero que esteja impactando sua mente ou seu cérebro para pensar melhor. E se você está pensando melhor, espero que seu intestino também esteja sendo impactado de uma forma melhor. Isso está ligado à longevidade, porque um dos objetivos que todos queremos ter queremos ter clareza mental, queremos ter boa cognição. Sim, Não é apenas sobre memória, é realmente sobre tomada de decisões. O que vou fazer hoje? O que vou fazer na próxima semana? E tomar boas decisões, certo? Quero dizer, você sabe, eu só acho que, ao invés de escolher um número, sabe, eu vou fazer 150 ou algo assim. Vamos pensar sobre toda essa jornada e tudo que precisamos fazer para aproveitar. Tipo, você vai sair de férias, certo? Você quer realmente planejar suas férias. Onde você vai comer? O que você vai levar? Como vai estar o tempo? Todos esses componentes, eu acho, são, pelo menos do meu ponto de vista, a longevidade não é apenas sobre o grande número. É realmente sobre sua expectativa de saúde e a qualidade da sua vida ao longo do caminho. sim. E isso, para mim, é realmente a coisa empolgante. É realmente a ciência de... É a ciência de como aproveitar ao longo do caminho. Eu sou um grande crente na alegria e no prazer, e em tornar a vida algo que vale a pena viver. 100%. Tenho algumas perguntas finais para você, mas se você fosse focar em alguns poucos suplementos que você acha que as pessoas deveriam tomar, aqueles que são essenciais e que vão ajudar no intestino, na longevidade, em tudo, quais seriam esses poucos suplementos? Só posso te dizer o que eu faço. Ok. Tudo bem? Porque eu não acho que posso realmente abordar com justiça o que deveria ser para todos, os inegociáveis. Mas vou te contar, para mim, eu sei que é difícil para mim obter vitamina D suficiente. Então eu tomo um suplemento de vitamina D. Eu sei que é difícil mesmo gostando de frutos do mar, e eu gosto, sabe, de fontes vegetais de ômega 3. É difícil para mim conseguir o suficiente. Então um suplemento de ômega 3 é bom para o meu cérebro, bom para o meu coração, é bom para os meus músculos. Então eu tomo um suplemento de ômega 3.
Acho que esses são, para mim, Sim. não negociáveis, porque eu simplesmente não consigo o suficiente. E acho que a maioria das pessoas também não consegue o suficiente, honestamente. E como eu trabalho nesta área, sabe? Tenho a vantagem de ver os resultados das pesquisas e eu penso, por que eu não faço isso se eu tenho visto isso? Verdade. Então eu tomo alguns probióticos e tudo é baseado na pesquisa que realmente vi. Aquela bactéria, eu te disse, Lactobacillus reuteri. Você pode encontrá-lo em alimentos. Às vezes está no iogurte, como está no pão de fermento natural, mas eu não quero comer muito pão de fermento natural. É um carboidrato. Lactobacillus é o que deixa o pão de fermento natural azedo, o que as pessoas gostam. Mas você não pode comer tanto pão de fermento natural. Lactobacillus reuteri também está na versão italiana do queijo parmigiano reggiano. Tem Tão bastante. bom. Sim. Sabe, aquelas rodelas de laranja. Certo? É uma bactéria inicial para isso. Você não quer comer muito disso. Raspe um pouco, tá? Mas você não vai comer de bocados. Então eu não me canso disso. E já vi bastante pesquisa do que fiz para saber que é bom para o meu sistema imunológico. Reduz a inflamação. E eu vi dados muito bons de testes em animais no laboratório, mostrando que reduz o desenvolvimento de tumores de cólon e de mama. Também melhora o seu metabolismo, os seus lipídios. Envia mensagens de texto para o seu cérebro para aquela ocitocina. Então, Como é mesmo o nome disso? Lactobacillus reuteri. E a propósito, é Lactobacillus reuteri. Se soletra R-E-U-T-E-R-I. Vou te dar para que você possa colocar nas notas do programa. Lactobacillus reuteri. Sim, por favor. E eu te digo, eu realmente peço o tipo. Isso é coisa que você pode conseguir na Amazon. Eu compro o tipo que você pode mastigar. Ok, eu gostei disso. É tipo uma versão mastigável para crianças. Sabe por quê? Porque há outros dados em humanos que essa bactéria saudável no intestino. Lembra que eu te disse que o intestino começa na boca. Na verdade, mata a bactéria que causa cáries. Sério? Eu escovo os dentes e agora vou mastigar algumas dessas belezinhas. Legal, quero um vou mexê-las pouco na disso. boca, depois engulo. Bom para o andar de cima, bom para o andar de baixo, certo? Estou dentro. E lembre-se, eu te disse, estamos começando a ver ligações entre doença gengival, gengivite, bactérias ruins na boca e demência. Ok, então você sabe. Eu não tive que te convencer muito disso. Não, eu estou dentro. Estou dentro. Você toma todos os dias? Sim. E então, eu acabei me envolvendo com a pesquisa sobre a quermância. E sei que há pessoas dizendo que já foi tão falado nas redes sociais, no YouTube e em podcasts. Eu estou tipo, eu faço a pesquisa sobre isso, tá? Então eu e meus colegas estamos fazendo a pesquisa sobre isso. Então estou olhando para isso. E essa bactéria é realmente importante. E eu Sim. sou pesquisador de câncer, então eu sei o quanto isso pode ser importante. Então eu tomo aquele probiótico, mas também não confio apenas em probióticos. Tipo, sabe, para minha aquermância, eu também bebo um pouco de suco de romã. E eu como também cranberries secas. E eu, Claro. eu tento fazer, eu uso suplementos como reforço, que é o que significa suplemento, sim. certo? Mas eu tento obter a maioria das comida? minhas coisas dos alimentos. Como é Sim. chamado mesmo? O Akkermansia? Aquermância. A-K-K-E-R-M-A-N-S-I-A. Esse é o nome do probiótico ou não? Esse é o Essa nome é a da bactéria e do probiótico. Certo, legal. Sim. Entendi. Sim. Saquei. Então, Então essas 4 coisas são as principais que você toma. Sim. Vitamina D, ômega 3 e esses 2 probióticos. sim. Você pode adicionar outras coisas, mas essas são as Esses principais. são os principais que Entendi. eu tomo, sabe o que quero dizer? Anotei Olha, elas cada um aqui. vai ser diferente. Cada um vai ter necessidades diferentes. Eu posso adicionar alguns, sabe, com base em pesquisas que estão surgindo. Então eu tento não criar uma pequena caixa de coisas para dizer que você tem que fazer isso. Claro. Sabe, você não vai ser saudável. Isso é o que eu faço e as pessoas sempre me perguntam. Então estou feliz em compartilhar com você. Isso é ótimo. Você tem alguns livros incríveis. Comer para Vencer Doenças e Eat to Beat Your Diet, que cobrem todas as pesquisas que você fez e dão às pessoas muito mais dicas do que falamos aqui. Este é um ótimo começo. E você está no YouTube toda semana. As pessoas podem conferir YouTube/Dr. William Li para ver seu conteúdo, onde você mergulha na pesquisa e compartilha mais. E você sobe quantos vídeos por Sim, semana? 3 vezes por semana. Então realmente adicionamos mais conteúdo sempre que posso. E a maneira que eu edito meu YouTube é que olho bem de perto para meu público. E pessoas que ouvem sobre mim, elas querem me perguntar. Então eu recebo muitas dúvidas e coleto informações sobre quais são as perguntas que as pessoas querem saber. Então eu crio meu conteúdo no YouTube com base em responder o que as pessoas querem saber. Qual é a maior dificuldade que as pessoas estão enfrentando em relação à saúde hoje que você tem respondido? Sabe, confusão sobre o que deveriam fazer.
Eles recebem tanta desinformação que fica confuso para eles. E então, o que eu sempre tento dizer às pessoas para fazer é que estou tentando fornecer informações que são baseadas na ciência, e eu sei que são verdadeiras. Pode contar comigo como uma fonte confiável de informações. Sou um cientista, então, se eu não souber, vou lhe dizer que não sei. Sim. E está tudo bem, porque não podemos saber tudo, sabe? E eu acho que, sabe, e assim como o que falamos hoje, eu sou pragmático, sou uma pessoa prática. Faça o que é prático. Você não precisa fazer o que é caro. Você não pode, sabe? Isso não é. Saúde não é elitismo. Saúde é universal, é algo que todos podemos fazer porque todos nós temos a capacidade inata de curar. Todos nós temos a capacidade inata de ter um bom metabolismo, temos a capacidade inata de ter nossas defesas de saúde. Então, se você esteve fora do caminho, não se preocupe, você pode voltar. Siga seus próprios sinais com um pouco de orientação e você chegará lá. Isso foi poderoso. Eu quero que as pessoas se inscrevam no seu canal, vejam seu trabalho e todos os seus livros em drwilliamlee.com. Você vai manter as pessoas informadas lá. Você tem um boletim informativo e todas essas coisas diferentes que as pessoas podem conferir. Também vou colocar um link ou lista de todos os suplementos que você mencionou e adicionar as notas deste episódio no YouTube e em todas as diferentes plataformas de áudio. Mas isso foi muito poderoso. Agradeço a você por revelar algumas das novas pesquisas que você está descobrindo e você está vendo algo que eu não ouvi ninguém falar, que é a conexão com as bactérias intestinais para a saúde e longevidade a longo prazo. E eu acho que é realmente importante que precisamos começar a explorar mais isso. E eu suponho que, nos próximos anos, você vai falar mais sobre isso no seu canal do YouTube, sobre o que você está descobrindo e compartilhando as pesquisas e a ciência que as pessoas podem ter para si mesmas. Sim, é tão empolgante o que estamos descobrindo em termos de como viver muito e bem. Para mim, esse é o alinhamento. Você quer quantidade e qualidade ao mesmo tempo. É nisso que estou focado, como um feixe de laser. Dr. William Li, muito obrigado por estar aqui. Eu agradeço. Obrigado por me convidar novamente. Poderoso. Muito obrigado por estar aqui. Espero que você tenha aproveitado este episódio tanto quanto eu. Se você aproveitou, por favor, faça um favor e clique no botão de curtir agora. Se você curtir, vai ajudar a compartilhar ainda mais no mundo do YouTube para nós. Por favor, clique no botão de like e deixe um comentário abaixo sobre seu maior insight ou se tiver alguma pergunta que você queira que eu responda. Além disso, inscreva-se no nosso canal, porque ao fazer isso, você nos ajuda a trazer convidados ainda maiores e eu quero que você tenha as melhores informações disponíveis no mundo. Porque é disso que se trata a The School of Greatness. Então certifique-se de se inscrever agora mesmo, curta este vídeo, compartilhe um comentário abaixo sobre o que mais te marcou. E também tenho uma grande novidade, um novo livro. Se você está procurando criar liberdade financeira na sua vida e quer mais abundância e uma vida mais rica, então certifique-se de conferir meu novo livro, Make Money Easy. Acho que você vai adorar isso e é tudo sobre criar liberdade financeira. O link está abaixo na descrição ou você pode acessar makemoneyeasybook.com e conferir. 75% das calorias no nosso supermercado vem de 3 alimentos. Quais são esses alimentos? Trigo, milho e soja. Uau! Isso é 75% das calorias no supermercado. Agora, claro, a maioria dessas são ultraprocessadas, certo? Então estou aqui para defender comida de verdade. Frutas, vegetais, grãos integrais, sementes.